Neste dia 8 de abril é celebrado o Dia Mundial do Combate ao Câncer, uma doença que cada dia tem se tornado mais comum de visualizarmos. E nós convidamos a Lainir Barrichello para dar o seu relato de vida, ela que já foi acometida pela doença e luta há 3 anos, ainda estando em tratamento contra essa doença. Lainir, seja muito bem-vinda aqui à Rede Princesa. Desde já agradeço a sua disponibilidade, para vir conversar aqui conosco e contar um pouquinho da sua trajetória. Boa tarde a você, Daiane, e a todos os ouvintes. E obrigada pelo convite. Lainir, para a gente começar então, gostaria de saber de ti como é que foi todo esse processo, como que a senhora descobriu que estava com a doença? Olha, foi um nódulo. Eu percebi um nódulo e já fui em busca do médico e já foi feita a biópsia e através da biópsia eu já fui na mastologista e da mastologista já fui para oncologista. Foi algo ali bem recente, então até os sintomas, até descobrir. E quando veio o resultado dessa biópsia, como é que foi ali a reação sua e também da família, ao descobrir que era realmente um câncer? Olha, foi um câncer bem agressivo. Ele foi crescendo rapidamente, ele foi crescendo muito rápido. E ao perceber, o médico já encaminhou para a biópsia, E nessa biópsia, claro, eu fiquei impactada. Foi algo assim muito chocante, Eu me desestruturei emocionalmente e o mais difícil ainda não foi a biópsia, porque eu sabia do câncer através da biópsia, mas a oncologista não podia começar o tratamento sem antes assim fazer o exame de imunohistoquímica, que era para saber o tipo do câncer. E nesse período demorou 3 meses. E nesses 3 meses era visível o crescimento. E quando eu comecei as quimioterapias, ele já estava em 11 centímetros. Então foi uma angústia muito grande, muito grande. Mas eu confiei na médica, ela foi muito acessível, muito assim, me orientou bastante. E eu já fui em busca de uma rede de apoio. E daí, para tratar o meu psicológico, e aí que eu comecei a ressignificar a minha vida, Que eu estava realmente percebi que eu tinha que ser forte, muito forte naquele momento e enfrentar o tratamento. E após isso, então, começou aquele tratamento que segue até hoje, Por quais procedimentos a senhora teve que passar? Olha, como ele já estava avançado e por ser agressivo, eu iniciei pelas quimioterapias para tratar todo o meu organismo, porque poderia estar já em metástase, E aí foi algo assim bem assim sofrido, porque essas quimioterapias chamadas quimioterapias vermelhas, elas são as mais, assim, elas são muito, muito agressivas. E daí eu percebi o quanto essas campanhas, o quanto é importante nós ler os folders, as entrelinhas dos folders, que é para a gente assim, do momento que você percebe algo bem no início, a possibilidade da gente não ter que passar por essas quimioterapias vermelhas. Porque se a gente for bem no comecinho, já vai para a cirurgia. E a cirurgia é algo assim que você não vê mais a doença. Que foi no meu caso, foi na mama, E eu não tinha como eu não ver ele crescendo, crescendo, crescendo. E mesmo eu fazendo o tratamento, ele não diminuía. Então, aí foi a parte mais difícil do meu tratamento. Mas, de momento algum, eu, assim, caí em desespero. Porque, como eu te disse, eu já tinha uma rede de apoio, que é a rede feminina, na qual eu visto a camisa mesmo por ela. E os profissionais bem preparados, Então, eu indico, assim, as pessoas que procurem realmente confiar
né, no seu médico. Todos os médicos, no meu caso, foi desde a enfermeira. A enfermeira, o clínico, a mastologista, a oncologista, é uma equipe multidisciplinar, né? São vários profissionais que nós temos que ir em busca e confiar em todos. E o paciente, né, colaborar bastante. Assim, ter muita coragem, muita fé, muita esperança, muito, assim, se dedicar inteiramente, né? E voltando à tua pergunta, as quimioterapias são muito, assim, devastadoras, né? Principalmente essas vermelhas. Eu tive que interromper várias vezes ela no momento da sessão, a médica ter que me acompanhar, porque a minha, assim, imunidade, eu não tinha, assim, uma estrutura, né? Ele, como o câncer estava bem avançado, ele me desestabilizou, porque já tinha sintomas anteriormente, que eu estava, assim, enfraquecida. Eu ficava na dúvida, assim, de procurar, né? No nosso caso, seria primeiramente um clínico, né? De procurar um médico, porque eu tinha pessoas doentes em casa e eu estava, assim, não estava me cuidando no momento, né? Eu estava priorizando o cuidado de outras pessoas, né? E eu enfraqueci nesses 3 meses, né, de espera também, porque a biópsia até que ela foi ligeira, em 30 dias eu estava com o resultado da biópsia, mas o exame da imunistoquímica, para saber o tipo, para começar as quimioterapias, que foi a demorada, que foi para São Paulo, né, e ali foi bem angustiante, porque eu estava bem, assim, disposta a fazer o tratamento, não tinha alternativa também, né, de fazer o tratamento, e eu ligava, né, a médica ligava, meus familiares ligavam para o laboratório, mas, assim, ele tem um protocolo, né, e, assim, demorou esses 3 meses, né. Que nem a senhora comentou que via o câncer diariamente crescer. Isso deve ser muito angustiante. Muito angustiante, porque, assim, a mente, eu indico, assim, os ouvintes que estão passando por esse momento, né? Você tem que, assim, ter um suporte bem grande, porque a tua mente, ela busca o negativo. E nesse momento você precisa da positividade, né? Então, que procure um profissional que já comece a te dar técnicas, né? Até uma respiração, no caso das minhas quimioterapias, as 2 primeiras a médica acompanhou, a terceira, a quarta, a quinta, eu já consegui só com a enfermeira, e um familiar, né? Porque eu já estava, assim, com técnicas de respiração, sabe? E isso eu já me estabilizava. Então, para você ver o impacto emocional que é um câncer. E se a tua mente não está bem equilibrada, você, sabe, assim, você se enfraquece e você não vai em busca, né, de ajuda e de cura, né, que é o nosso objetivo, né, a cura. Com certeza. E teve algum momento do tratamento em que a senhora perdeu as esperanças da cura? Olha, totalmente, assim, perder não, porque eu sempre fui uma pessoa bem, assim, espiritualizada. Sempre Deus é meu suporte, né, diário. Mas, assim, eu era de não poder fazer as quimioterapias, que era a cada 21 dias. E nesse momento que eu entrava na sala para fazer assim, as aplicações, desde o momento que o remédio começava no meu corpo, assim, eu me desestabilizava. Eu desmaiava, né, não tinha forças. Então, era algo assim, eu querendo fazer, mas o meu corpo não dando, assim, a resposta. Mas de fé mesmo eu nunca perdi. Nunca, nunca, nunca. De momento algum, assim, eu não vi horizontes, assim, que me dissesse, ó, escuridões, né? Eu vi horizontes. E eu tinha sempre em mente, assim, além das profissionais, a psicóloga, no caso, me dá as técnicas e tudo para mim
meus familiares, né? Toda a equipe preparada, porque a equipe oncológica é preparada. Eu confiava, desde o momento que a enfermeira colocava a agulha na veia, assim, eu já estava com o meu pensamento, né, que eu não estava sozinha, que eu não estava sozinha, que eu não estava sozinha. Então, aí eu já tinha uma reação positiva, né? Então, eu tive, assim, uma batalha. Realmente, eu enfrentei a batalha mais difícil da minha vida. Essa foi. Eu passei por 4 partos, eu tive outras doenças, né? Passei por familiares, por luto. Mas foi um luto, assim, angustiante, né? Porque eu estava querendo viver. Eu estava querendo viver muito e, né, foi aí o impacto, que a gente fala, o impacto emocional. Ele é bem profundo, sabe? É indescritível, assim, para outra pessoa te entender. Só quem está me ouvindo, que está passando por esse momento, está me entendendo, assim, sabe? E eu digo assim, nunca percam a fé. Não percam a fé, a oração, a esperança. Porque essas primeiras quimioterapias, elas atingiam meus olhos. Eu ficava assim, eu não conseguia ter uma visão nítida. Para você ver, desde Chapecó até Xanxerê, eu não conseguia abrir meus olhos até chegar na minha casa, e quando eu chegava na minha casa, eu tinha que, para até tomar o banho, para ir para a cama, assim, eu precisava de auxílio, e mesmo eu querendo, que eu queria ouvir, assistir coisas assim, que me desse força, né? Eu não conseguia abrir os olhos. Eu só tinha audição nesses. Eu passava daí no dia do momento da quimioterapia, quando eu chegava em casa, mais à noite. Só no outro dia que eu conseguia, a minha imunidade começava a reagir, e daí meu olhar voltava, sabe, aos poucos, né, a normalizar. Até os 21 dias. Nos 21 dias eu começava tudo de novo. Então, foi 6 meses, assim, muito, muito, muito angustiante e sofrido. E atualmente, então, você segue com o tratamento e acredito com outra visão do que é a vida também, né? Olha, eu ressignifiquei, né, a minha vida desde a doença. Eu tinha já em mente que nada é por acaso que acontece na nossa vida, nada mesmo. E tudo que acontece é para nosso crescimento. Então, assim, Deus não dá nada. Quando Ele te dá algo assim para você enfrentar, uma batalha, no nosso caso é uma batalha, quem passa pela parte do câncer, mas é algo assim que Ele já preparou a vitória. Então, isso é um lema que eu tenho. E outro lema meu, assim, era quando... Assim, você tem que enfrentar uma batalha, no caso aí de Josué, né? Uma parte que eu falo da parte religiosa porque foi fundamental, porque eu levava comigo a Bíblia. E as 3 últimas sessões que eu comecei, que eu vi as outras que estavam na outra quimioterapia, que é a mais fraca, né? Que é a branca, eles estavam lendo, olhando o celular, e eu passava mais rápido, né? E eu não conseguia fazer aquilo. E eu pensava, o que eu tenho que fazer para fazer igual aquela pessoa que estava ao meu lado, né? Então, ali eu li essa parte e ficou internalizada em mim, assim, que Moisés morreu, ele tinha que passar a assumir, né, a liderança para a Terra Prometida. E ali ele ficou... E Deus falou para ele assim, que ele estaria com ele e que não ia desistir dele e que era para ele ser forte e corajoso. E eu passo essa mensagem para todos que estão enfrentando essa doença, porque algo aconteceu na minha vida assim que realmente eu me fortaleci. Hoje eu sou mais fortalecida, mesmo sabendo que eu tive algo assim na minha parte física, né? Até hoje. Tem outra instituição que me ajuda muito, 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 que é a FCDX, que através da assistência social, né, me passou da parte da AJUS,
ela faz parte da rede e me passou para mim frequentar as hidroginástica, porque eu perdi o movimento, né? Eu perdi a mama, no caso, né? Toda ela, eu fiz a cirurgia depois, e não teve como preservar nada, e nem os linfonodos, né? Porque estavam todos comprometidos. Então, são duas instituições que estão vivendo, que estão me dando suporte e fazendo eu viver, vendo a outra parte da vida, né? Que eu era ativa, era uma profissional que fazia uma atividade diferente, com pessoas diferentes, e hoje eu frequento pessoas com instituições, com pessoas. O meu grupo hoje é outro, e esse grupo me fez bem. Então, realmente, se ressignificar foi em todos os sentidos, principalmente de pessoas. Então, veio agregar na minha vida outras pessoas que eu nem conhecia. E foi assim, né? Várias pessoas que entraram na minha vida, me fortaleceram, estão até hoje, e hoje eu não saberia viver sem eles. Sem a rede feminina e sem a FCDX. São dois grupos de pessoas assim que estão me... né? Porque eu pensei, nossa, eu perdi um membro, hoje eu não tinha mais movimento no braço, eu consegui movimentar o braço através das fisioterapias, através das hidroginásticas. Então, são anjos, né? São anjos de apoio que estão aí. Então, não tem como você deixar de viver, sabe? É só você perceber as oportunidades que acontecem na nossa vida. É só isso. Você tem que aprender a ter um olhar diferente para o mundo, né? E também ser aberto para ver as coisas, né? Então, esse olhar, até que eu coloquei para você, hoje eu penso, nossa, o meu primeiro momento desse tratamento foi no meu olhar, né? Que atingiu, que eu te falei. E era realmente para mim abrir o meu olhar, né? Então, para mim, no meu caso, é um aprendizado muito grande. E quem está passando por essa doença, procurem pensar um pouquinho que o que está acontecendo é para o crescimento. Nada acontece para você não mudar o teu olhar, o teu modo de viver e aceitar, né, essa positividade, aceitar essas pessoas que estão abertas para nos ajudar. Eu acho importante a gente finalizar falando também sobre a importância da prevenção, de se cuidar, de se tocar, para ter, né, quem sabe possível, um diagnóstico precoce para conseguir, claro, ser curado e não ter outros problemas. Olha, eu desde os 40 anos, quando me deu câncer, eu já tinha 62 anos. Desde os 40 anos, eu sempre fui bem, assim, rigorosa em relação... Tinha o dia do meu aniversário, em maio, era o mês que eu fazia a mamografia e já era encaminhada para a ultrassonografia, porque eu sempre tive nódulos, vários nódulos. E desses nódulos, se passaram quantos anos, né? E um desses nódulos, entende? Então, é como você disse, o tratamento é diferente. Essa agressão, né, dessas primeiras quimioterapias aí, que dá de ser evitada. Essas podem ser evitadas, segundo a minha médica, a oncologista, né? Ela é uma profissional experiente, muito, muito dedicada, estudiosa, né? Merece minha gratidão. Vou ter gratidão para ela eternamente, né? E segundo as campanhas, enfermeiras, tudo como eu falei no comecinho da fala, as entrelinhas, né, dos folders que a gente não lê. Então, eles são... Hoje, por exemplo, ainda eu continuo tendo nódulos na outra mama, com acompanhamento, né? Continuo com acompanhamento e, claro, eu sou bem positiva, mas também sou ciente, se caso venha a se manifestar, né? Que daí, se é da outra, não é a recidiva, né? É um outro câncer, causado por outra célula, por outra mutação. Recidiva ainda pode acontecer nessa que eu tirei toda, né? Mas, assim, eu não vou passar pelas primeiras químios, né? Aquelas
vermelhas, que a gente já é vermelha, assim, sabe? É bem assustador mesmo. Então, eu tenho consciência disso e as campanhas que a Rede Feminina faz também, né? Sempre, sempre, sempre em outubro, e as enfermeiras e todos, né? Os mastologistas, todos, né? Os médicos. E hoje está diferente também a parte clínica, né? Nós temos mais acessibilidade, eles são mais abertos para nós, né? Dou os parabéns a eles também, né? E são mais humanizados, né? Você chega assim, qualquer suspeita é encaminhada, mesmo não estando naquela faixa etária de fazer mamografias, né? Eles já encaminham. Então, basta assim nós, como você disse, o toque, a orientação, sabe, encarar. Porque muitas vezes a mulher, eu já ouvi relatos que ela nem se toca assim daquele medo, né? Não, mas dá. As quimioterapias brancas, no meu caso, que eu fiz 12, e as rádios são tudo menos agressivo, né? No meu caso, eu fiquei sem cabelo, sem a unha, sem a sobrancelha, sem nada, né? Então, essa parte física também, ela te impacta, né? Porque, queira ou não queira, assim, você muda, né? A tua identidade, né? Você perde uma identidade que você já estava habituada, né? Mas, assim... Mas no momento em si do tratamento, você não pensa na tua parte física, assim, sabe? Na tua imagem. É o que menos importa, né? O que menos importa. E mesmo assim, a gente sabendo que todos vão morrer um dia, né? Mas a doença, você vendo a doença aí é diferente, sabe? É algo assim que faz você, nossa, repensar. E eu procuro mesmo passando esses... quase 3 anos, né? Eu ainda faço, assim, o possível e impossível para melhorar diariamente, né? O meu eu, sabe? Invisto muito no meu eu, no meu melhorar, assim, como ser humano, sabe? Então, aí tudo melhora na tua vida. Tenho mais um provérbio que diz, né? Que se os seus olhos forem bons, teu corpo é iluminado. E a tua beleza tá lá dentro, né? Não é teu físico externo aí, sabe, que mostra quem é você, né? E no final o que vale mesmo, né, é o que você vai levar de essência, né? Com certeza. Lenier, agradeço mais uma vez a sua vinda aqui por nos dar esse depoimento de uma fase da sua vida que acredito que tenha sido muito difícil, mas que nem você falou, que ressignificou muita coisa. Então, te agradeço mais uma vez por ter vindo até nós. Olha, eu que agradeço muito, muito vocês, assim, acho, assim, estou disponível, né, para quem quiser que a gente converse, que a gente dê um abraço de conforto, que a gente dê um apoio e digo assim, sejam fortes e corajosos, né, e procurem sempre, sempre, sempre pessoas que auxiliem vocês, como diz, uma rede de apoio, né. Que é tudo mais fácil. Com certeza. Dia 8 de abril é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E nós conversamos com Lenier Barrichello, ela que enfrenta diariamente uma luta contra a doença. Para a Rede Princesa, Daiane Reis.